existe salvação fora da Igreja Católica? Não. Não se assuste com a resposta, porque eu vou responder com a Igreja e tem uma lógica profunda esse não. Para nós compreendermos por que não existe salvação fora da Igreja, isso não tem nada de mesquinhez, não tem nada de arrogância, não tem nada de petulância. Eu diria para todos os cristãos, dizer que sim é desconhecer a Bíblia, é desconhecer a palavra de Deus escrita. Vamos começar pelo primeiro argumento. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Eu pediria a você que pegasse sua caneta e anotasse ou conferisse na sua Bíblia. Atos, capítulo 4, versículo 12. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual devamos ser salvos. Jesus. Somente Ele salva. Não existe outro meio de salvação. Jesus foi contundente ao dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o primeiro dado, mas não é o único. Você anotou Atos capítulo 4, versículo 12. Agora você vai anotar Colossenses capítulo 1, versículo 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Jesus não é uma cabeça afastada do corpo. Jesus é cabeça da igreja, que é o seu corpo. Você se olhando no espelho, constata que a sua cabeça está intrinsecamente unida ao seu corpo. E não se concebe sua cabeça sem o corpo. E você não pode separar a sua cabeça do seu corpo. Cristo, o Salvador, só Ele salva, está unido ao seu corpo, que é a igreja. Portanto, propriamente falando, fora da igreja, ou seja, fora do corpo, não há salvação, porque esse corpo está unido à cabeça, e a cabeça, por sua vez, está ligada ao corpo. É simples demais. Agora vamos àquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz sobre isso, citando dois importantes parágrafos do Concílio Vaticano II, Constituição Dogmática sobre a Igreja, Lumen Gentium, capítulo 14, e Lumen Gentium, capítulo 16. Permitam-me citar o Catecismo da Igreja Católica, citando esse texto magistral para explicar por que fora da Igreja não há salvação. Número 846 do Catecismo da Igreja Católica. Como entender esta afirmação, com frequência repetida pelos padres da Igreja? É uma afirmação que já é comum, recorrente nos primeiros séculos da Igreja. Os padres da Igreja dos 6 ou 7 primeiros séculos usavam esta afirmação com muita tranquilidade. Isso é um ponto comum dentro da Igreja. Porque esta afirmação tem sua razão de ser, diz o Catecismo, formulada de maneira positiva. Ela significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça, por meio da igreja, que é o seu corpo. Você, quando decide caminhar, quem decide é o seu cérebro. As pernas funcionam comandando, atendendo ao seu cérebro. A cabeça age por meio das pernas. A cabeça age por meio das mãos. Os nossos membros executam aquilo que a cabeça decide. A cabeça é Cristo. Cristo decide por meio da igreja. Pensemos, por exemplo, Lucas 10, 16. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Pensemos também, Saulo, Saulo, por que me persegues? Mas Saulo não está perseguindo o próprio Jesus, mas está perseguindo a igreja, que é o corpo de Cristo. Quem persegue a igreja está perseguindo o próprio Cristo. Mas vamos continuar agora citando o capítulo 14 da Lumen Gentium, Concílio Vaticano II. O texto é magistral. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente em seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta.
Agora vem a afirmação mais lapidada do concílio, prestem atenção. Por isso, não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, por meio de Jesus Cristo como instituição necessária, apesar disso, não quiserem nela entrar ou nela perseverar. O texto é magistral e é um texto de 1965. Estamos há 50 anos deste texto. Uma afirmação simplicíssima. Contestá-la com o devido respeito é um convite para que se estude mais a teologia, para que se investigue com mais acuidade textos do Novo Testamento, afirmações do próprio Jesus, afirmações do Novo Testamento. Mas é preciso tratar de uma outra coisa. E aqueles que, sem culpa, nunca ouviram falar de Cristo e da sua igreja, como ficam? Até agora, para interromper, só para dar um exemplo, a gente poderia pensar alguém, por exemplo, que vive numa aldeia deserta, num povoado distante, que nunca teve acesso à informação e nem catequese, não sabe nem que Jesus existiu. Perfeito. Essas pessoas encaixariam nessa explicação? Perfeito. Continua o raciocínio magistral do Catecismo da Igreja Católica, agora número 847. Esta afirmação, ou seja, essa afirmação do Concílio Vaticano II, Lumen Gentium, capítulo 14, não visa aqueles que, sem culpa, desconhecem Cristo e sua Igreja. Vejamos o que diz agora o número 16 da Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja. Aqueles que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e sua Igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir por obras a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. O princípio é magistral. Jesus, certa feita, disse que a quem muito for dado, muito será pedido. E a quem pouco for dado, pouco será pedido. Aqui nós temos um tema muito caro para os padres da igreja. Há determinadas pessoas que estão em condição de ignorância inculpável. A ignorância é a ausência do conhecimento. Há determinada ignorância que é pecaminosa, que é culpável. É a ignorância daquele que deveria saber e não sabe. Ou daquele que poderia sair da ignorância e não o faz. Esse tem culpa. Pensemos, o padre que não sabe celebrar a missa, o padre que não sabe pregar, é um ignorante com culpa, porque ele se preparou para isso. Um médico que não sabe operar, a ignorância desse médico é culpável, porque ele não sabe exercer a medicina, mas devia saber porque estudou para obter o título. Essa distinção é muito importante, ignorância culpável, ignorância inculpável. E aqui a igreja muito sábia considera aqueles que sem culpa, portanto, estão na ignorância. Pensemos naqueles que viveram 5.000 anos antes de Cristo, os assírios, os sumérios, os acádios, o Império Romano antes de Cristo, o Império de tantos povos anteriores a Cristo, que nunca ouviram falar de Cristo, podem conseguir a salvação? A frase da igreja é lapidar. Aqueles que sem culpa nunca ouviram falar do Evangelho de Cristo, da igreja, mas se esforçam por viver de acordo com os ditames de sua consciência. E neste sentido Deus coloca no âmago de cada ser humano esse princípio, bonum faciendo, malum vitando, fazer o bem e evitar o mal. Isso todo ser humano tem. Ainda é verdade que o conceito de bem e conceito de mal seja diferente naquele povo, naquela circunstância, naquele século, naquele milênio. Mas, vivendo de acordo com os ditames de sua consciência, fazendo o bem, ainda que um bem objetivamente à luz da revelação hoje, não necessariamente o bem como concebido pelo Novo Testamento, mas no ditame da sua consciência. A convicção, o conceito, a noção, a formação que ele recebeu acerca de bem e de mal. Se ele, conhecendo o bem na medida de suas possibilidades, no contexto em que ele se encontrava,
em completa ignorância inculpável, nunca ouviu falar de Cristo. Isso se aplica às pessoas que viveram antes de Cristo e às pessoas que viveram depois de Cristo, até nos dias de hoje, até na República Federativa do Brasil, não importa. A questão é saber se tal pessoa desconhece Cristo e desconhece a igreja sem culpa sua. É preciso considerar isto. Porque há pessoas que ignoram Cristo, que ignoram a igreja, que ignoram o evangelho, mas com culpa sua, por preguiça, por desleixo, por falta de interesse. Não se aplica essa exceção a tais pessoas. A frase da igreja é precisa. Aqueles que sem culpa ignoram o evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero, ainda que Deus para eles seja um totem, ainda que Deus para eles seja um animal, etc. Mas o coitado está em completa ignorância. Dizer que tais pessoas vão para o inferno é um pouco demais. É querer até se colocar no lugar de Deus. Reparem o que diz o parágrafo seguinte do Catecismo da Igreja Católica, número 848. Para aqueles que divinizam a Igreja Católica. Não se pode divinizar a Igreja. A Igreja é obra de Cristo, é uma criação de Cristo. Sem dúvida alguma, a Igreja é o meio ordinário de salvação. Para quem pode conhecê-la, para quem não se enquadra na condição de ignorância inculpável, ela é instrumento necessário. Recusá-la pode acarretar a condenação. Recusar o anúncio da igreja pode acarretar a condenação. Recusar o Cristo pode acarretar a condenação. Mas aqui nós estamos diante de muitas pessoas da história da humanidade que, sem culpa, nunca ouviram falar de Cristo, do Evangelho da sua igreja. A afirmação do Catecismo da Igreja Católica, precisamente citando literalmente o decreto ad gentes número 7, também do Concílio Vaticano II. Deus pode, por caminhos dele conhecidos, levar à fé todos os homens que, sem culpa própria, ignoram o Evangelho, pois sem a fé é impossível agradar-lhe. Mesmo assim, continua o Catecismo da Igreja Católica, cabe à igreja o dever e também o direito sagrado de evangelizar todos os homens. Ou seja, mesmo admitindo a possibilidade de que exista salvação fora dos limites circunscritos da Igreja Católica, sacramentos, disciplina eclesiástica, enfim, comunhão com o Santo Padre, se estamos diante de pessoas que sem culpa nunca ouviram falar de Jesus, do Evangelho, nem da igreja, mas se esforçam por viver de acordo com os ditames da sua consciência, bonum faciendo, malum vitando, fazendo o bem e evitando o mal, vivendo retamente de acordo com os princípios que foram incutidos no seu coração, lá no contexto em que ele se encontrava, pode, não sem a graça de Deus, obter a salvação. Deixa eu respirar aqui, porque muito boa a explicação, excelente. Só recapitulando aqui, o senhor estava usando, então, como base desses textos, o Catecismo da Igreja Católica, no número 846, 847, 848, como a gente colocou agora há pouco aí no GC. Quando o senhor fez as citações de alguns documentos do Concílio Vaticano II, o senhor leu direto do Catecismo, né? Porque essas citações estão lá no Catecismo. Então, 846, 847 e 848 já estão inclusos, então, as citações dos documentos do Concílio Vaticano II, ao qual o senhor estava explicando. Antes ainda o senhor citou Atos, capítulo 4, versículo 12, e Colossenses 1, versículo 18. Atos 4, 12, Colossenses 1, capítulo 18, só para que depois você possa, com calma, retomar os seus estudos. Eu até interrompi o senhor, aquela hora que o senhor estava chegando na questão aqui do exemplo, porque quando a gente pensa numa aldeia, num povo distante, que não teve acesso à informação, que não vai ter acesso à catequese, dificilmente a pessoa pode passar uma vida e não ouvir falar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns países, por exemplo, que inclusive é proibido. E aí está claro, né, a explicação está claríssima em relação à questão da culpa ou não. Mas queria trazer outras questões, talvez, que fica aí no meio termo. Por exemplo, quem recebeu um cristianismo distorcido? Basta a gente pensar em relação à reforma protestante, que começou lá com Lutero, mas depois não parou mais. Milhares e milhares e milhares, uma contradizendo a outra entre eles, para começar. Como é que fica a situação dessas pessoas? Porque é comum a gente ouvir, por exemplo, mas só Jesus salva.
só Jesus salva. E diante de tudo que a gente falou até agora, essa expressão só Jesus salva, a missão da igreja, aquilo que a gente conversou sobre a pré-figuração e tudo mais, para esse tipo de pessoas, essas pessoas que, eu vou usar essa expressão, que ouviram um cristianismo ou receberam a mensagem cristã distorcida ou incompleta. Entre essas pessoas é possível a gente diferenciar essa questão da culpa ou da inocência em relação a isso? Fica, em linhas gerais, como é que a gente lida com essa situação? Jesus, no capítulo 8 do Evangelho segundo João, versículo 32, diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O dever de conhecer a verdade e a verdade plena, quando Jesus promete o Espírito Santo, ele diz uma coisa muito bonita: quando o Espírito for enviado, ele vos ensinará toda a verdade. Não basta abraçar uma parte da verdade, mas toda a verdade. Porque uma parte da verdade também o diabo abraça. O diabo também está interessado na verdade. No capítulo 1 do Evangelho segundo Marcos, Jesus chega na sinagoga e se defronta com um possesso. Um homem possuído pelo espírito imundo. E o espírito imundo, profundamente irritado, chega para Jesus e diz: vieste aqui para perder-nos? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Reparem, o diabo diz uma verdade. Jesus é o Santo de Deus. Mas não é toda a verdade sobre Jesus. Eu quero dizer de forma muito fraterna a você que conhece parte da verdade a respeito de Jesus. Parte do Evangelho. Parte daquilo que Jesus ensinou. Parte daquilo que Jesus disse. Isso é importante, mas não é suficiente. É preciso que você abrace toda a verdade. Que você adira a toda a verdade. Porque o Cristo que se nos deu, o Cristo que se encarnou, deu-se-nos todo. E não apenas o seu dedo, a sua unha, uma parte do seu corpo. E Cristo instituiu 7 sacramentos. E Cristo instituiu várias realidades para integrar a igreja. Cristo instituiu o colégio apostólico, cujos sucessores são os bispos. Cristo não nos deixou somente a palavra escrita, mas deixou o sacramento da Eucaristia. Cristo não instituiu apenas pelas palavras, eu perdoo os teus pecados, mas ele quis que o perdão da igreja, o perdão dele passasse por meio da igreja. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles a quem os retiverdes, ser-lhes-ão retidos. A questão toda é saber, na palavra de Deus escrita, toda a verdade foi conhecida e acolhida no meu coração. Não existe Cristo a conta-gotas. Da mesma forma que não existe eu aceito Cristo, mas não aceito a igreja. Já vimos o absurdo disso. Porque Cristo está unido à sua igreja. Não se pode aceitar Cristo sem aceitar a igreja. Da mesma forma como não se pode aceitar Cristo e a igreja sem as instituições queridas por Cristo. Não é apenas a pessoa de Cristo, principalmente a pessoa de Cristo, mas aquilo que ele disse e aquilo que ele fez. Você falou uma palavra muito bonita, aliás, muito pontual, que é cristianismo distorcido. O problema muitas vezes é a interpretação da Escritura. Quando Jesus diz, quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita, ele confere um poder à igreja, o poder de falar em nome dele, o poder de interpretar em nome dele. No episódio dos Atos dos Apóstolos, do eunuco da rainha de Candace, que foi adorar o Senhor em Jerusalém e voltou numa carruagem, o Espírito Santo manda Filipe ao encontro dele. O eunuco está lendo o livro do profeta Isaías, o cordeiro levado ao matadouro, o cordeiro manso, etc. Uma profecia sobre o servo sofredor. E o diácono Filipe diz, de quem é que o profeta está falando? E eu sei, não há quem me explique. E Filipe explicou. Uma prova contundente na Bíblia de que a palavra de Deus escrita não é suficiente. É preciso um critério seguro para interpretá-la. Aí entra o magistério da igreja. Não existe um manual de interpretação da Bíblia, mas existe uma instância que nosso Senhor Jesus Cristo quis, instituiu, e a ela conferiu poderes para interpretar autenticamente o livro sagrado, o magistério da igreja. O que Martinho Lutero fez foi exatamente dizer, cada um tem o Espírito Santo, interprete a Bíblia do jeito que você quiser, porque o mesmo Espírito que é dado ao Papa é dado para cada um dos batizados. Logo, cada um pode interpretar a Bíblia.
E o resultado foi catastrófico. Cada interpretação deu origem a uma denominação religiosa. Por isso, caríssimos, eu diria para aqueles que são vítimas de um cristianismo distorcido, é preciso voltar ao começo. É preciso voltar às origens. É preciso compreender o que nosso Senhor Jesus Cristo quis a respeito da palavra de Deus escrita e da sua interpretação. Como eu posso entender se não há quem me explique? Diz o eunuco no capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos, o eunuco da rainha de Candace. A Bíblia só não se sustenta. É preciso a Bíblia lida e interpretada à luz de duas outras fontes da fé. O magistério da igreja e a grande tradição da igreja. São três as fontes da fé. Bíblia sem tradição e sem magistério é fazer de cada pessoa um papa. É colocar a Bíblia aqui e dizer: eu sou a autoridade suprema na interpretação da Bíblia, o que é catastrófico, o que é deletério. E a história prova que quando você separa, divorcia a palavra de Deus escrita do critério interpretativo que o Senhor Jesus conferiu ao magistério da igreja, ou seja, aos sucessores dos apóstolos, os bispos, em comunhão com o Papa, chefe do colégio episcopal, você pode descambar nesta tragédia do fraccionamento, da divisão dos cristãos. Para você que assiste sempre o programa Eclésia, já ouviu essa expressão diversas vezes, e é com muita alegria que a gente ouve a confirmação da catequese do senhor bispo aqui, para que isso fique claro, mas isso é fé de toda a igreja, isso devia ser claro para todo catequista, para para toda a igreja, mas é claro, Bíblia, tradição e magistério. E além disso, esse conceito de somente a escritura, a sola escritura, uma distorção protestante, que faz, como o senhor bem disse, de cada cristão um papa, ou alguém que teria o poder que não tem. Tem uma outra passagem bíblica que isso cai por terra também, em Timóteo 3, que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. A igreja, a coluna e sustentáculo da verdade. Se fosse a Sagrada Escritura, a única e exclusiva fonte da verdade, nela estaria escrito isso, e não está. Bom, olha, a gente já está chegando no fim do programa, o programa passou voando, foi rápido. Um minutinho e meio, porque eu queria que o senhor encerrasse para a gente como consideração final. De repente, se alguém tem dificuldade, porque na catequese, do ponto de vista racional, muita coisa lógica foi aqui colocada, mas quem tem dificuldade de absorver essas verdades e de aprofundar nessas verdades, de que maneira o senhor orientaria e indicaria para que isso fosse aprofundado? O primeiro passo, ler a Bíblia. Com o coração, com docilidade, com humildade, não com arrogância, estupefacto, pasmo, santamente assustado diante dessa grandeza. Tua palavra é luz para os meus passos. Depois, pedir a luz do Espírito Santo para compreender, para assimilar, para mastigar a lécio divina, a lécio, a Horácio, a meditácio, enfim, todos esses passos. Se pairar alguma dúvida, procure tirar suas dúvidas dentro da Igreja Católica. Não caia na besteira de colocar o seu televisor num canal onde está passando um curso bíblico, ou alguma palestra, ou alguma conferência de pessoa que não é da sua igreja. Dúvidas de católicos são tiradas com católicos. Não caia na tolice de participar de reuniões, de encontros, de estudo da Bíblia, por mais bonitos que sejam, fora da sua igreja. Porque tais pessoas não querem que você fique na sua igreja. Elas querem tirar você da sua religião. E procure tirar as dúvidas com quem conhece a palavra de Deus dentro da Igreja Católica.